Olá, amigo A. Meu nome é Isabel Bolin e sou neta de Marilyn Hake. É uma honra poder compartilhar com vocês um dos ensinamentos originais da minha avó em seu idioma. Deus deu à minha avó a missão de cobrir a terra com a palavra, e embora ela não possa mais viajar fisicamente pelo mundo todo, graças à tecnologia, podemos compartilhar seus ensinamentos atemporais com vocês em seu idioma original, linguagem. Estamos muito animados com o que Deus fará por meio desses ensinamentos. E se você me der um minutinho, eu adoraria orar por você. Deus, eu elevo a oração pelos meus irmãos e irmãs em Cristo que estão observando. E eu te agradeço porque tens um plano para cada uma das vidas deles, porque os conheces pelo nome e porque te aproximas deles, por cuidares dos seus corações. Abençoamos esses ensinamentos. Abençoamos cada pessoa que está assistindo. Te agradecemos, Jesus, porque estás presente na vida deles com milagres, provisão, cura, tudo o que eles precisam, porque tu os estás encontrando nesse lugar. Em nome de Jesus oramos. Amém. O coração da minha avó pela palavra e a verdade de que a palavra é atemporal, atravessa as eras, é muito significativo no ensinamento de hoje. E estou animado pelo que Deus vai falar com você através do ensinamento de hoje. Vamos nos juntar à minha avó. Todos nós precisamos de milagres. Todos nós precisamos de transformação. Todos nós precisamos de um avanço. Todos nós precisamos de uma reviravolta em nossas vidas, em algum nível ou outro. E vou pedir aos auxiliares que distribuam as folhas, mas acredito que nesta manhã você verá o impossível se tornar possível. O impossível se tornando possível. Agora, talvez você esteja olhando para o seu casamento, talvez seu marido tenha te deixado, sua esposa seja insuportável, quem sabe? E você diz, bem, é simplesmente impossível. Não diga a Deus o que Ele não pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa. Todos digam isso comigo. Deus pode fazer qualquer coisa. E talvez você esteja enfrentando uma falência e suas finanças estejam um desastre. Todos digam comigo, Deus pode fazer qualquer coisa. Talvez você tenha uma condição crônica no seu corpo e diga, sabe, há anos eu tenho isso, já recebi orações, todo mundo já impôs as mãos sobre mim, não melhorei nada, estou pior do que antes. Mas o quê? Deus pode fazer qualquer coisa. Diga de novo. Qualquer coisa, e é isso que Ele vai fazer nesta manhã. Então vamos ver como o impossível pode se tornar possível. Agora, eu vi a chave para isso, e Deus tem falado comigo sobre isso há muito tempo, ao longo do tempo, sobre como você pode tornar o impossível possível. Então vou te dar 3 coisas nesta manhã que realmente vão te ajudar, e depois vamos ativar um milagre na sua vida hoje. Então, quando você olha para isso, começamos a ver que quando você está encurralado, você não deve desistir. E em Gênesis 32, você se lembra de Jacó? Jacó tem uma situação terrível pela frente. Ele precisa ir encontrar o irmão e, francamente, ele criou os problemas com o irmão. E sabe, alguns dos problemas que você está enfrentando esta manhã, você mesmo resolveu. Amém? Ou você ajudou nisso? Diga Eca 3 vezes. Que nojo, que nojo, que nojo. Quer dizer, nós realmente erramos. Então você diz, bem, então Deus não pode fazer o impossível. Sim, Deus ainda pode fazer o impossível mesmo quando você errou. E então, o que Jacó fez? Ele tinha 11 filhos, 2 esposas, todos os seus pertences. Ele foi ordenado por Deus a voltar para a terra prometida. Ele tem que enfrentar Esaú. Ele cometeu muitos erros com Esaú, com seu pai, e agora precisa voltar para casa e encarar isso. Bem, você diz, eu simplesmente não vou encarar isso. Bem, se ele voltar, ele tem o sogro mais feio de que já ouvi falar. Agora, nunca deixe o Reese dizer que eu não sou uma boa sogra, porque sou a melhor que ele já teve. De qualquer forma, ele teria que voltar e teria que enfrentar Labão. Então, o que ele faz? Ele se volta para Deus. E pessoal, sempre achei que essa é a chave. Sabe, quando Noé entrou na arca, Deus permitiu que ele colocasse apenas uma janela. E a janela dava apenas para cima. Quando você olha em volta, acaba se metendo em encrenca. Às vezes, quando você se olha para dentro e se condena, você se mete em problemas. Mas se você olhar para cima, todos dizem, olhe para cima, então Deus pode pegar o impossível e torná-lo possível. Amém? E então, do que ele fez?
Ele olhou para cima, ele realizou uma reunião de oração. E naquela noite, um anjo o encontrou e lutou com ele a noite toda. E por fim, parece que ele não está ganhando. E ele diz ao anjo: a menos que você me abençoe, não o deixarei ir. Isso é agressivo. Todo mundo diz agressivo. Descobri que Deus gosta de agressividade. Não encontrei ninguém que Deus tenha dito: essa pessoa é agressiva demais na sua fé. Mande-os calar a boca. Deus está sempre dizendo: suba, seja agressivo. E ele disse: não vou deixar você ir a menos que você me abençoe. E você conhece a história. Ele foi abençoado. Ele entrou, encarou Esaú e não teve problema algum. Deus o fez prosperar além de tudo que você pode imaginar, dando-lhe até outro filho. Então ele teve 12 filhos. Por quê? Porque ele não queria soltar. Todo mundo diga: não solte. E então, o segundo que quero que vocês observem nesta manhã está em Lucas 18, de 1 a 8. E Jesus fala sobre isso. E ele fala sobre como orar, como perseverar. Até que o impossível literalmente se torne possível. E ele conta sobre um juiz que realmente é muito injusto. Ele disse: esse juiz, sabe, não se importa nem um pouco com as pessoas e não acredita em Deus. Então, sabe, ele é simplesmente desagradável. E pessoal, alguns de vocês estão lidando com pessoas desagradáveis. Estou certo? Vocês só têm medo de dizer amém, mas é verdade. Vocês têm algumas pessoas desagradáveis com quem precisam lidar. Então você diz: bem, é simplesmente impossível. Deus não pode fazer nada. Deus sabe como lidar com pessoas desagradáveis. E então essa mulher que é viúva não diz que tem muita educação. Ela certamente não tem dinheiro nenhum. Parece que ela também não tem família para ajudá-la. Ela vai até o juiz e pede ajuda a ele. E ele a rejeitou. Sabe, vai embora. Não quero ser incomodado por você. Eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de viúvas. Apenas saia daqui. Bem, eu sou uma crente. Não me importa se você é uma crente. Eu sou um descrente. Eu sou ateu. Vai embora. Mas ela desistiu. O impossível poderia se tornar possível? E o que ela fez? Ela voltou novamente. E ele disse de novo: não me incomode. Eu não quero você aqui. Você é uma mulherzinha sem nome. Não significa nada para mim. Vai embora. Mas ela não foi embora. Ela voltou de novo e finalmente o juiz disse: sim, você pode ter, só me deixa em paz. E Deus diz: você precisa orar assim, que o jogo só acaba quando você vence. Amém. E eu quero te dizer nesta manhã: se você quiser desistir, você nunca vai vencer. Mas se você perseverar em oração, chegará o dia em que você vencerá. Todo mundo diga: vencer. E Deus vai pegar a situação impossível em que você está nesta manhã e vai torná-la possível. Pastor Riz, o Senhor se lembrará disso. Fomos a Rus, na Bulgária, talvez há 10 anos, e levamos uma equipe de pessoas, acho que 150 pessoas, em um navio. E o destino era Rus, na Bulgária. Foi às margens do Danúbio. E essas 150 pessoas iriam sair. Íamos realizar uma cruzada de cura de 2 noites, uma escola de treinamento ministerial. Foi realmente empolgante para nós, sabe? Estávamos muito animados com isso. Bem, eu fui um pouco antes, desci do navio, peguei um trem com um dos nossos funcionários e cheguei na noite anterior à chegada do navio. E o pastor nos encontrou e disse: sabe, isso nunca vai acontecer. Ele disse: vocês nunca vão conseguir tirar essas pessoas do navio. Ele disse: tivemos um navio da juventude com uma missão no ano passado. Eles desembarcaram aqui e veja, eles não desceram. Disse: o seu pessoal nunca vai descer. Isso não vai acontecer. Pode desistir e esquecer. Eles vão atracar, mas não vão descer. E você será o único a pregar na sua reunião de cruzada. Você não vai ter 150 pessoas. Sabe, tem gente que é só notícia boa. Quer dizer, eles realmente te incentivam. Então, lembro-me de ir ao hotel naquela noite e pensar: bem, Deus, vou acreditar mais na palavra dele do que na tua? A tua palavra diz: em Cristo sempre triunfarei. Não dizia 1/3 das vezes, não dizia metade do tempo. O que está escrito? Sempre. Portanto, o jogo não termina até que vençamos. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz.
Então, no dia seguinte, fui para a escola de treinamento ministerial. O turno era para entrar às 3, para atracar às 3. E sabe, eu fico ansioso. Mas eu penso, não, Deus, tu dizes que sempre triunfamos em Cristo. Tudo é possível àquele que crê. Tu podes pegar o impossível, tu podes torná-lo possível. Então eu ensino e prego. Aí à tarde, sabe, já são quase 3 horas. E eu penso, meu Deus, eles estão atracando agora mesmo. E eu acredito em você. Agradeço. No meu íntimo digo isto. Agradeço, agradeço. Eles vão sair daquele navio. E às 3h30, Reese entrou no auditório. Eles já tinham saído do navio. Aleluia. Mas isso não é a cereja do bolo. Tivemos uma cruzada de 2 noites. E Sara pregou numa daquelas noites. E um menino que nascera cego de um olho foi curado. Se tivéssemos desistido, isso não teria acontecido. Agora olhe para alguém. Diga, querida, nunca desista. O jogo só termina quando você vence. Tudo bem. Vamos analisar o terceiro. Agora, isso é Jesus nos ensinando. Jesus está te ensinando nesta manhã, 30 de março. O que ele está te ensinando? E ele te dá outro exemplo. E isso está em Lucas novamente. Lucas 11, do 5 ao 8. E ele lhes disse: qual de vocês, se tiver um amigo e for até ele à meia-noite e lhe disser: amigo, me empreste 3 pães? Pois um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele lhe responderá lá de dentro, dizendo: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão comigo na cama. Não posso me levantar para te dar nada. Eu lhes digo, ainda que ele não se levante para dar-lhe algo por ser seu amigo, por causa da insistência dele, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Agora pense sobre isso. Meia-noite, você gostaria que alguém batesse à sua porta à meia-noite? Dizendo: ei, gostaria de pedir 3 pães emprestados. Você diria: bem, vá ao supermercado. Sabe, tem um 7-Eleven, com certeza há algo perto de você. Não me incomode. Meia-noite, e como você pôde me acordar? E assim, muitas vezes, nós ficamos muito incomodados. E nós dizemos: isso não vai funcionar. É simplesmente tão inconveniente. Isso nunca vai acontecer. E eu li a história sobre isso. Isso é mais sério do que você pensa. Você sabia que havia uma cama dobrável na porta? Então, como eles viviam em espaços muito pequenos, a cama era dobrada à noite na porta. E então, à noite, você abaixava a cama, trancava a porta e todo mundo dormia em uma cama só. Então, à meia-noite, você estaria na cama com sua esposa, seus filhos, e alguém bate na porta e diz: eu preciso de pão, sou seu amigo, preciso de pão. E você diz: você não é meu amigo à meia-noite? Cai fora. Porque se você levantar, tem que acordar sua esposa, tem que acordar seus filhos, tem que dobrar a cama, destrancar a porta, ir procurar o pão e dar o pão para eles. Depois de dar o pão para eles, você tem que trancar a porta de novo, abaixar a cama, voltar para a cama e torcer para conseguir dormir de novo. E vocês sabem, pessoal, porque às vezes achamos que é tão inconveniente, as circunstâncias estão tão ruins, nossa economia está em baixa, estamos passando por um momento difícil. Olhamos para todos os inconvenientes e todas as circunstâncias, quando deveríamos olhar para Deus e continuar firmes, persistir, não desistir. Todo mundo diga: não desista. Então diz que porque ele continuou batendo, não porque era amigo, mas porque estava cansado das batidas, ele disse: ok. E ele disse: é assim que se deve orar. Nunca desista até vencer. Todo mundo diga: nunca desista até vencer. Deus vai demonstrar que pode pegar o impossível e torná-lo possível. Agora, aqui vem a parte realmente sobrenatural e prática deste sermão. Vocês vão adorar isso. Jesus diz o que você deve fazer, porque Ele mostra como, com tudo isso que parece impossível, pode se tornar possível. Essas circunstâncias ruins, oportunidades, na verdade são a oportunidade dele de te dar um milagre. Você já pensou que o seu problema é a oportunidade de Deus? Você já pensou nisso? Coloque a mão no seu coração, diga: eu nunca vou esquecer. Meu problema é a oportunidade de Deus para me dar um milagre nesta manhã. Amém.
Ok, então foi isso que Jesus disse. Isso é a intensificação da persistência, não desistir. Ele disse: por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. Então ele nos ensinou exatamente como entrar no possível, no milagroso. Ele nos ensinou como. Ele disse, antes de tudo, peça. Todo mundo diga, peça. Agora, qualquer um de nós pode pedir, certo? Quero dizer, eu poderia pedir 89 coisas em 1 minuto. Pedir não é difícil. E então dizemos, bem, eu pedi e nada aconteceu. Mas você buscou? Você continuou acreditando? Ou você desistiu? E buscar é como uma batalha. Todo mundo diga, batalha. Então você não diz, bem, ele não me respondeu. Cala a boca, seu coisinha fraca. Cale a boca. Apenas perguntar não basta. Amém? Diga, eu não sou fraco. Tenho uma fé inabalável. E assim você começa a procurar. Você precisa fazer jejum. Você precisa se dedicar à oração com mais intensidade. Você precisa orar por mais tempo do que está orando. Mas aí você diz, bem, eu já fiz isso. Eu perguntei. E eu tenho procurado, mas ainda não aconteceu. Bem, não desista, porque qual é o próximo passo? Bater. Todo mundo diga, bata. Agora a batida na porta se torna violenta. Todo mundo diz violento. Quer dizer, a situação fica realmente violenta quando se bate na porta. E a Bíblia diz, os violentos tomarão o reino à força. Até que ponto você está disposto a ser violento para ver Deus agir em sua situação? E transforme o impossível em possível. Deixe-me compartilhar com vocês algo sobre Jesus. Quando Jesus foi ao Getsemane, ele sabia que teria que morrer, mas não queria. E se você se lembra, 3 vezes ele disse ao Pai, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. E finalmente, na 3ª vez, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você percebe que ele entrou ali sabendo que teria que morrer, mas quando ele saiu estava pronto para morrer. Por quê? Porque ele era violento. Todo mundo diz violento. E veja, dizem os violentos, eu não sei como desistir. Se eu morrer acreditando, isso vai acontecer. E pessoal, ele morreu e ressuscitou dos mortos. E tomou o pecador impossível e o tornou possível para o reino de Deus. Amém? Por quê? Porque 3 vezes pedindo, buscando, batendo, sem desistir. Quantos de vocês aqui nesta manhã dizem, Marilyn, eu preciso desesperadamente de um milagre. Quero que vocês fiquem de pé. Nós vamos orar e vamos orar para que este seja o seu dia. Alguns de vocês eu já conheço os seus problemas. Alguns de vocês eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que hoje Deus tem um milagre com o seu nome. Eu sei que hoje Ele trouxe você para esta igreja. Eu sei que hoje eu deveria ter pregado esta mensagem para vocês. Eu sei que hoje Ele te deu audição, ouvidos e olhos para ver que Ele é maior que o seu problema. Maior que seu marido, maior que sua esposa, maior que seus filhos, maior que suas finanças, maior do que seus erros estúpidos. Amém? Maior do que seus problemas de saúde. Ele é maior. Todo mundo diz que Ele é maior. Então quero que todos vocês estejam de pé para orar comigo. Diga, Senhor, eu creio que hoje é o meu dia de milagre. Eu creio que hoje o Senhor está me dando um avanço. Eu não vou desistir. Eu vou permanecer firme. Estou determinado a vencer. Isso ainda não acabou. Não acabou. Até que eu triunfe em Cristo. Obrigado, Senhor. Eu peço com fervor. Eu busco incessantemente, mas vou derrubar o diabo, o inimigo, em nome poderoso de Jesus. Eu vou ser violento e vou receber o meu milagre, a minha bênção, em nome de Jesus. E todos disseram com grande convicção, amém. Aleluia. Oramos para que você tenha sido abençoado por este ensinamento. Eu sei que Deus ministrou a cada um de vocês que estão assistindo e estamos animados para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu te encorajo a se conectar com outros cristãos e crentes na sua região. É importante que entremos em comunidade e sejamos parte do corpo de Cristo juntos.
Para mais recursos e mais ensinamentos, por favor visite miraclewordministries.org. Gostaríamos muito de manter contato com você e ouvir como Deus está falando em você e através de você, e como Deus usou o ensinamento de hoje. Deus abençoe a todos vocês e tenha um dia maravilhoso.